com tantas coisas que não edificam, que não fortalece. Então, se os dons vai ficando enterrado, e como a palavra do Eterno diz que ele entregou seus talentos para o seu povo, e aqueles que enterrou o talento, ele vai cobrar, ele vai pedir conta daquilo que ele te entregou, daquilo que ele colocou nas tuas mãos para tu fazer e tu não fez para o Eterno. Quero começar aqui já no livro de Eclesiastes, capítulo 3 e versículo 13. E descobri também que a própria condição de comer, beber e desfrutar das recompensas pelo seu trabalho é um presente de Iau. Então, irmãos, nesse versículo já vemos que até mesmo a força de trabalhar, o desejo de ganhar o pão de cada dia é um presente de Iau, é um dom de Iau, é um presente. Aqui fala um presente de Iau, que é a mesma coisa de um dom, é gratuito. Não é uma coisa que a pessoa ela faz jejuns, sacrifícios para receber. Ela já tem aquilo dentro dela que o Eterno entregou, aquele desejo, aquela vontade, aquela vocação. Eclesiastes 3 e versículo 13. Até mesmo aquela vontade, que desejo de ser uma pessoa esforçada, é um dom que a pessoa tem, é um dom que o Eterno entregou como presente para a pessoa. Continuando aqui em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 2, versículo 38. Orientou-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Yahshua Mashiach para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, irmãos, quando nós entregamos nossa vida para o Eterno com arrependimento e somos batizados, então nós receberemos o dom do Espírito, do Ruach Kadosh. Nós receberemos esse dom. Qual é esse dom? Esse dom, irmãos, é você que tem que saber, é você que tem de sentir. Se você é uma pessoa que sente o desejo ardente de evangelizar, anunciar, então esse é um dos dons que o Eterno já te entregou a partir que você foi batizado, selado com o Espírito do Eterno. Esse já é um dom, mas tem muitos outros dons que o Eterno entrega a partir que você entrega a tua vida para Yahshua, o Mashiach. Então o Espírito já se apodera de ti, o Espírito do Criador. E aí você já começa a ter desejos espirituais de fazer a vontade do Pai. E aqui mais na frente em Atos capítulo 8, versículo 20, continuamos falando sobre os dons do Eterno. Diante disso, replicou-lhe Pedro: que o teu dinheiro siga contigo para a tua perdição, pois intentaste comprar por meio dele o dom gratuito de Iau. Então, irmãos, ali quando aquele homem, ele viu Pedro colocando a mão sobre os enfermos sendo curado, quando ele viu Pedro com a mensagem do Eterno, ele achou muito bonito e ele quis granjear aquele dom, mas com dinheiro, querendo comprar. E o dom
do Eterno é gratuito, não é comprado, não é vendido, mas é para aquele que o Eterno se compraz e entregar por meio da fé que aquele tem no Eterno. Vejamos bem que o que é que acontece aqui. O que é que Pedro diz? Diante disto replicou-lhe Pedro, que o teu dinheiro siga contigo para a tua perdição, pois intentaste comprar por meio dele o dom gratuito de Iau. O dom que é gratuito, ele não pede nada em troca para te entregar esse dom. Basta você crer, basta você confiar, basta você acreditar de todo o teu coração e você recebe. Não precisa a pessoa pagar isso ou pagar aquilo, fazer sacrifícios para poder o Eterno te entregar o dom, como fazem aí nas denominações, que eles fazem muitos sacrifícios, até mesmo com dinheiro, para poder receber o dom do Eterno. E isso, irmãos, é abominável diante do Eterno. Veja que o próprio Pedro diz: seja contigo o teu dinheiro para a tua perdição. Porque as coisas do Eterno, os dons do Eterno, é gratuito. Basta a pessoa entregar sua vida para Ele e crer naquele que Ele enviou, que é Yahushua Mashiach. E assim será concedido os dons para os filhos dele. Continuando Atos 11 e versículo 17. Portanto, se Yahweh lhes concedeu o mesmo dom que dera igualmente a nós, ao cremos no Eterno e em Yahushua o Mashiach, quem era eu para pensar em contrariar a Yahweh? Então, irmãos, aqui o apóstolo está falando, o discípulo está falando, se o Eterno entregou o dom para eles e agora entregou para também os gentios que creram no nome do Eterno, no nome do seu Filho, quem era agora os apóstolos para ir contra a vontade do Eterno, a vontade de Yahushua? Se ali os que eram apóstolos já era chamado pelo próprio Yahushua, viu ali os gentios também crendo e receberam o dom ali por meio daquela pregação. Então quem eram os apóstolos para repreender, para impedir o dom na vida daqueles que criam? É como hoje, nós somos os gentios, mas nós cremos, e por nós crer no Filho, no Pai e no Filho, nos nomes verdadeiros, e já entregamos a vida para Ele, e se recebemos o dom, se você recebeu o dom, quem é o homem para impedir o agir de Yahweh na tua vida, os dons que Ele nos entregou? Então, irmãos, sabemos aqui que nós também temos dons também, porque está escrito nos livros dos apóstolos a confirmação que os dons continuam na terra. Os dons continuam com aqueles que realmente entregam a sua vida para Yahweh e seu filho Yahushua o Mashiach. Então, vamos continuar aqui em Romanos capítulo 5, versículo 15. 5, versículo 15. Continuando com as confirmação que os dons ainda está no meio do povo de Yahweh, no meio do povo de Yahushua. Basta nós esquecer dessas coisas, dessas heresias, desse fermento que o homem colocou sobre muitos que vieram do sistema, e buscar somente as coisas que são de Yahushua Mashiach, de Yahweh, suas palavras puras e as palavras verdadeiras, os nomes, porque os dons continuam.
Basta nós acreditar e nós crer e nós confiar no nosso Salvador. Capítulo 5, versículo 15. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Iau e o dom pela graça de um só homem, Yahushua o Mashiach, transbordou para multidões. Vendo aqui, irmãos, então, Yahushua Mashiach, aquele que morreu no madeiro, o dom dele transbordou para multidões. Yahushua dispensou o dom através do sacrifício de Yahushua por nós. Hoje nós temos essa liberdade de entrar na presença do Eterno, dentro do nosso quarto, ajoelhar e entrar na presença do Eterno pela fé. E pela fé, irmãos, nós alcançamos os dons gratuitos de Yahushua. Esses dons é para você levantar, esses dons é para você fortalecer, esse dom é para você se alegrar. Quando vem a perseguição, a luta, aquele que tem os dons do Espírito de Yahushua, então ele vai suportar as lutas, suportar as provações, porque é esse o plano do nosso Salvador, deixar o Consolador com nós, para que nós viemos ter os dons, e os dons se manifestar nesses momentos. Então, Yahushua, ele transbordou para as multidões, o dom dele transbordou para todas as multidões, que entregou sua vida completamente para ele. Continuando em Romanos 6 e 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Yahushua é a vida eterna, por intermédio de Yahushua o Mashiach, nosso dono. Então, irmãos, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito não precisou e não precisa sacrifício nenhum, só mesmo nós obedecer, só mesmo nós crer, só mesmo nós entregar nossa vida para o Salvador, para o Eterno, por intermédio de Yahushua, nosso dono, que se nós entregar nossa vida para Ele, agora é nosso dono. Agora nós podemos fazer tudo o que Ele quer, obedecendo a Ele. Então, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito que Ele já entregou para aqueles que crê é a vida eterna. Esse dom é gratuito, não precisa nós pagar nada. A vida eterna para aquele que crê. Agora, se aquele que não crê, não tem como receber. Só tem como receber a vida eterna aquele que crê em Yahushua Mashiach. Aquele que crê em Yahushua o Mashiach, o que morreu para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 12 e 6. Vamos ter um pouco de paciência, irmãos. Vamos ouvir esse áudio todo, porque aqui é onde nós vamos tirar as dúvidas sobre os dons do Eterno na nossa vida, na tua vida, para que quando você sentir a alegria de o dom se manifestar na tua vida, você não tenha consciência pesada, não tenha dúvida. Ainda em Romanos 12, 6, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Vejamos bem, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar,
use-o na proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com alegria. Se é exercer liderança, que ministre com zelo. Aqui, irmãos, fala sobre liderança, mas só que na Bíblia de Jerusalém fala de outra forma, porque essas leituras dessas Bíblias estão muito adulteradas, a linguagem, mas a linguagem original de Jerusalém é outra linguagem, não é liderança, não é líder, mas sim uma pessoa que tem o dom de ensinar, que ministre com zelo, que ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que a realize com alegria. Quer dizer, se é de fazer o bem, fazer caridade, que faça com alegria. Então, irmãos, no próximo vídeo continuaremos com esse estudo ainda dos dons, para não ficar muito grande esse áudio. Então, continue buscando a presença do Eterno e deixando o dom que há em ti se manifestar para o corpo de Yahushua Mashiach vir fortalecer, vir cada dia mais ser um corpo forte, fortificado pela a palavra, fortificado pelo dom que há em ti. Não deixa esse talento enterrado, porque naquele dia que Yahushua chamar o seu povo, cada um vai prestar conta daquilo que fez para ele aqui na terra. Nós não fomos chamados para estar simplesmente sendo só ouvinte, mas sim praticante também. Que Yahushua abençoe a todos os irmãos e que esse dom que há em ti seja manifesto para a honra do Eterno. E em ti eu nasci, a luz se acendeu e eu pude te ver.